Olá, queridos espectadores. Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as histórias e ensinamentos mais profundos da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos discursos mais emblemáticos de Jesus, o Sermão da Montanha. Prepare-se para uma viagem espiritual que revela a essência do amor, da justiça e da humildade. Se você está buscando um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus e como aplicá-los na sua vida diária, este vídeo é para você. Vamos juntos explorar o Sermão da Montanha e descobrir como esses ensinamentos podem transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma experiência espiritual enriquecedora e surpreendente. Nosso cenário é a bela região da Galileia, onde Jesus, cercado por uma multidão de seguidores, subiu a uma montanha para compartilhar palavras que ecoam até hoje. Este sermão é encontrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, e é considerado um dos pilares dos ensinamentos cristãos. O sermão começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem o estado abençoado daqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos ensina aqui a importância da humildade espiritual, reconhecendo nossa necessidade de Deus. Não se trata de pobreza material, mas de um coração contrito e dependente da graça divina. Quando reconhecemos nossa limitação e buscamos a Deus, Ele nos oferece o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que lamentam suas próprias falhas e as injustiças do mundo encontram consolo em Deus, que promete restaurar todas as coisas. Chorar aqui também se refere à compaixão profunda pelos outros e pelas situações dolorosas que enfrentamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. Jesus valoriza aqueles que são gentis e humildes, prometendo-lhes uma herança eterna. Ser manso significa ser paciente, não retaliar e confiar em Deus para a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus fala sobre um desejo profundo por justiça, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo inteiro. Esse desejo será satisfeito por Deus, que é a fonte de toda justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é um dos aspectos mais profundos do caráter de Deus. Aqueles que mostram misericórdia aos outros, perdoando e ajudando, experimentarão a misericórdia divina em suas próprias vidas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração refere-se à sinceridade e à intenção genuína. É um coração livre de duplicidade e cheio de amor. Aqueles que têm um coração puro experimentarão a presença e a visão de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que trabalham para a reconciliação e a paz. Ao fazer isso, eles refletem o caráter de Deus e são reconhecidos como seus filhos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguir a justiça pode trazer perseguição, mas Jesus promete uma recompensa eterna para aqueles que sofrem por fazer o que é certo. Jesus continua com metáforas poderosas, chamando seus seguidores de sal da terra e luz do mundo. O sal, na antiguidade, era vital para conservar alimentos e dar sabor. Da mesma forma, os cristãos são chamados a preservar a bondade e a verdade, influenciando positivamente o mundo ao seu redor. Se perdermos nosso propósito e nossa influência, seremos como sal insípido, inútil para o propósito que fomos chamados. A luz representa a verdade
e a justiça. Assim como uma cidade em uma colina não pode ser escondida, nossos atos de bondade e justiça devem brilhar, guiando outros para Deus. Jesus nos encoraja a não esconder nossa fé, mas a viver de maneira visível, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Jesus nos desafia a deixar nossa luz brilhar através de boas obras, não para nossa própria glória, mas para que outros possam ver e glorificar a Deus. Cada ato de bondade, justiça e amor que realizamos é um reflexo da luz de Cristo em nós. Jesus nos ensina a ser luz no mundo, mostrando nossas boas obras para glorificar a Deus. Ele não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição. E nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Cristo fala sobre a importância da reconciliação, destacando que devemos resolver nossas diferenças com os irmãos antes de oferecer algo a Deus. Ele nos adverte contra a ira, enfatizando que até mesmo quem se irar contra o irmão será sujeito ao julgamento. Quanto à pureza do coração, Jesus nos desafia a evitar a queda moral, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios difíceis. Ele também aborda a seriedade do matrimônio e as graves consequências do divórcio sem justa causa. A honestidade é um valor essencial. Jesus nos ensina que nossas palavras devem ser verdadeiras e que um simples sim ou não deve bastar. Ele nos chama a reagir ao mal com bondade, oferecendo a outra face e andando a segunda milha. O verdadeiro amor, segundo Cristo, é demonstrado ao amar aqueles que nos odeiam, refletindo a perfeição do Pai Celestial. Jesus esclarece que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele eleva o padrão, revelando o verdadeiro significado da lei. Ele ensina que a justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, que observavam a lei de forma externa, mas frequentemente negligenciavam seu espírito. Jesus chama para uma obediência que brota do coração. Ele explica que não basta cumprir os mandamentos de maneira superficial. É necessário entender e viver seus princípios mais profundos. Jesus apresenta uma série de contrastes onde ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Aqui, ele redefine a interpretação das leis antigas, chamando para uma justiça interna. Por exemplo, ele ensina que não basta não matar. Devemos também evitar a ira e o desprezo pelos outros. Jesus nos guia na oração, oferecendo o exemplo perfeito na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a confiar em Deus para nossas necessidades diárias e a buscar seu reino em primeiro lugar. Cada frase da oração do Pai Nosso é rica em significado, desde o reconhecimento da santidade de Deus até a súplica pelo pão diário e o perdão dos pecados. Ao orar, reconhecemos nossa dependência de Deus e alinhamos nosso coração com sua vontade. Jesus nos encoraja a priorizar o reino de Deus e sua justiça acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Isso significa confiar em Deus, em vez de se preocupar somente com as coisas materiais. Jesus nos instrui a realizar nossas boas obras em segredo, sem buscar o reconhecimento dos homens, pois a verdadeira recompensa vem de Deus. Ao dar esmolas, orar ou jejuar, devemos fazê-lo de forma discreta, pois Deus vê o que é feito em segredo e nos recompensará. Na oração, Jesus nos ensina a importância de perdoar para ser perdoado, e que buscar o reino de Deus e a sua justiça deve ser nossa prioridade, pois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Através dessas palavras, Jesus nos chama a viver uma vida de simplicidade, confiança e devoção verdadeira a Deus, sabendo que Ele cuida de nós e nos guia em todas as circunstâncias.
Jesus continua ensinando sobre a importância de pedir, buscar e bater. Ele assegura que quem pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Esta promessa destaca a bondade e a generosidade de Deus, comparando-a à dos pais terrenos que dão boas coisas a seus filhos. Se mesmo nós, sendo imperfeitos, sabemos dar boas dádivas, quanto mais nosso Pai Celestial. Jesus adverte contra o julgamento hipócrita e nos chama a viver pela regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a regra de ouro, um princípio que resume a ética do reino de Deus. Se cada um de nós tratasse os outros com a mesma consideração e respeito que desejamos, o mundo seria transformado. Este ensinamento enfatiza a importância da empatia e do amor ao próximo. A empatia e a justiça são centrais para a vida no reino de Deus. Devemos tratar os outros com a mesma graça e compaixão que desejamos receber. Ao julgar os outros, somos chamados a examinar primeiro nossas próprias falhas e imperfeições. Este princípio resume a lei e os profetas, orientando-nos a viver em harmonia e respeito mútuo. Jesus nos adverte a entrar pela porta estreita, que conduz à vida, ao contrário da porta larga e espaçosa, que leva à perdição. Isso nos lembra que o caminho da vida verdadeira é exigente e poucos o encontram. Jesus também nos alerta contra os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos por dentro. Ele nos ensina a reconhecê-los pelos seus frutos, pois uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, somos chamados a avaliar as pessoas e suas ações pelos resultados que produzem. Jesus conclui o Sermão da Montanha com uma parábola sobre a sabedoria de construir nossa vida sobre um fundamento sólido. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus nos compara a dois construtores. Um que construiu sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. A casa sobre a rocha resistiu às tempestades, enquanto a casa sobre a areia desmoronou. A rocha representa ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, enquanto a areia representa ouvir e não praticar. Nossa fé deve ser ativa e enraizada na obediência a Deus. O Sermão da Montanha desafia e inspira a vivermos uma vida que reflita o coração de Deus. Ele nos chama a uma transformação interna que se manifesta em ações de amor e justiça. Cada ensinamento de Jesus neste sermão nos guia a viver de maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo inspirador. Deixe-nos um comentário sobre o que mais você gostaria de ver em nosso canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente sua vida.